retorno das atividades comerciais em Juiz de Fora foi tema de reunião da Comissão Especial de Enfrentamento à Covid-19 na Câmara. Secretários da Prefeitura também estiveram presentes. Em pauta, a reabertura gradual e o transporte público. Os parlamentares questionaram o programa de retomada da economia do Estado, o Minas Consciente. Para eles, o documento apresenta incoerências. Estamos sendo muito abordados pela população em função aí de alguns desalinhamentos, podemos dizer assim, com relação ao decreto do Governo do Estado de Minas Gerais, que é o Minas Consciente, do qual o município de Juiz de Fora está fazendo parte. Então nós temos as várias ondas verde, branca, e a gente está aqui no município de Juiz de Fora, até então só podemos estar dentro da onda verde. Como que o município vai abordar nessa reabertura que a gente percebe que há, sim, algumas peculiaridades que a gente vê ali uma certa possibilidade de reabertura? Há divergências no entendimento da Prefeitura com o Minas Consciente. A gente diverge desde o conceito que a gente entende que o eixo vertical de análise da matriz que eles criaram para decidir as ondas, ele é um eixo de análise econômica. O secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura disse que podem ser encaminhados para o governo do Estado pedidos de reabertura em algumas áreas. Mas para Rômulo, a crise econômica é provocada pela pandemia e não pelo isolamento social. O que já foi consistente em outros países, e agora a gente tem dados do CAGED que comprovam que no Brasil foi igual, é que países que não adotaram o isolamento social não tiveram um impacto econômico menor. Rômulo ainda deu como exemplo cidades como Juiz de Fora e Uberlândia, que tiveram posicionamentos diferentes na pandemia. Ele explicou que para ter o pedido de reabertura avaliado, o setor precisa fazer um laudo técnico para a Prefeitura, que encaminha o documento para o governo do Estado. Eu vou levar esse pleito para o governo de Minas. A gente vai analisar pela nossa vigilância sanitária, e se a vigilância sanitária do Estado entender que o infectologista estava certo na sua análise, é possível que ele entre numa onda verde, que é a onda, por exemplo, que a gente está. Mas o que acontece é que as pessoas fazem os pleitos sem o respaldo técnico. E aí, nem eu e nem um tomador de decisão administrativa pode dizer se o critério que a pessoa usou ele é correto, e muito provavelmente não seja, porque ela também não tem um domínio do processo infeccioso da doença. Entendemos até onde, a obrigatoriedade do município de seguir o decreto, até onde vai a força dele, até onde que a gente pode lutar para que o município de Juiz de Fora tenha uma participação numa reabertura consciente, mas necessariamente a gente precisa estar alinhado ao governo do Estado de Minas Gerais e tudo aquilo que o município queira fazer numa nova participação, ele tem que demandar ao governo do Estado. Nós, vereadores, vamos elaborar, encaminhando a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para que ela possa levar ao governo do Estado e dar essa possibilidade de uma reabertura consciente. A gente perdeu 3 meses de discussão, que hoje com os dados a gente prova que essa discussão era infundada, e a gente poderia já ter adotado um isolamento muito mais rígido e estar discutindo de fato uma reabertura. Mas infelizmente o nosso isolamento no Brasil não foi rígido, foi extremamente fracionado entre cidades, cada cidade adotando suas próprias políticas, uma diretriz ampla, e não foi suportado por políticas de seguridade social que demandaria uma expansão da base monetária, mas isso seria um outro assunto. A lotação dos ônibus também foi assunto debatido na reunião. Se era para se evitar a aglomeração, nós diminuímos o número de ônibus percorrer a cidade para trazer os trabalhadores nos seus locais de trabalho e colocando todos eles em risco. Então, se o Covid estiver já instalado em todas as comunidades, automaticamente o primeiro local a ser estabelecido de contágio vai ser o transporte público. E eu pontuei junto aos secretários que não vai adiantar nada o trabalho que está sendo feito sobre distanciamento social e o fechamento aí do comércio e das empresas na cidade. Porque tudo que está sendo trabalhado está sendo destruído na falta de uma atenção maior no transporte público. E eu tive que contingenciar o número de ônibus porque eu tive uma queda de arrecadação. Então esse contingenciamento ele gera uma aglomeração. E ainda contingenciado, eu tenho um desequilíbrio da concessão. Então hoje é muito mais caro operar o sistema do que as receitas das passagens conseguem financiá-los. O secretário de Fazenda explicou que os 56 milhões de ajuda emergencial enviados pelo governo federal para os municípios não cobrem nem a perda na arrecadação do município. De acordo com Fúlvio, não há como utilizar o dinheiro da saúde como subvenção do transporte público. Por isso, o secretário de Planejamento defendeu uma lei de subsídio para o transporte público da cidade. E aí eu precisaria de avançar em 2 frentes. Uma, aprovar uma lei, porque a gente fora não faz essa prática. Essa prática é normal em muitos municípios, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro,
São Paulo, o transporte é subsidiado, e em Juiz de Fora não é. Então eu teria que avançar nisso que a minha lei não permite hoje, e por isso que tramita na Câmara de Vereadores um projeto, e depois eu teria que ter uma fonte de receita. Nós somos questionados qual seria a ajuda, qual o que nós teríamos de apresentação de solução a respeito do transporte público. Nós apresentamos lá atrás uma nova licitação, não existia nem Covid e não fomos atendidos. Ainda cobramos, inclusive, o retorno da CPI, que até agora nós não tivemos.